Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. E o vídeo de hoje vai ser sobre esses 24 bilhões das cotas PIS/PASEP que estão no banco e você não foi pegar. Afinal, é um direito seu e você deve ir pegar sim, tá certo? Então, eu vou deixar para você um link onde você pode consultar esses valores, tá certo? Porque aqui no nosso canal trago notícias verdadeiras e por isso eu deixo esse link, tá certo? Se você não for pegar esse dinheiro, ele vai para onde? Ele vai voltar para o governo. Então o governo vai ganhar o quanto? Vai ganhar bilhões, né? Porque você não foi pegar. Então não custa nada você chegar até a Caixa Econômica Federal e fazer essa consulta, tá certo? Então eu vou passar para você durante o vídeo como você vai agir, né, na hora de chegar lá na Caixa Econômica Federal, né, para você ver os valores que tem a receber. E não esquecendo, PIS é Caixa Econômica Federal e PASEP é Banco do Brasil. Então, pessoal, normalmente é assim que acontece. Olha só o que eu vou passar para você. Você vai no banco, tá certo? Você vai ser atendido pelo estagiário, por um assistente ou por um funcionário. Alguém vai atender você lá na caixa, tá certo? E quando você vai ser atendido, você vai lá e pergunta: eu quero saber o meu saldo do PIS, tá certo? E o que eles vão responder para você? Olha, não tem nada não, não tem nenhum saldo. Isso geralmente acontece, na verdade. Aí o que você faz? Você diz: ah, tudo bem, muito obrigado. Você vira as costas e vem embora para casa triste. Por quê? Porque não tinha dinheiro algum, tá certo? Então, você sabe que isso acontece bastante, né? Então, você tem que agir de maneira diferente, que eu vou passar para você, tá certo? Então, você sabia da extinção do PIS/PASEP, né? E que o dinheiro está indo para o FGTS? Isso tudo eu vou contar aqui para você. Vou falar para você como você vai sacar esse dinheiro, de que maneira você vai lá no banco e de que maneira você vai agir lá no banco, tá certo? Então você vai saber também o que é PIS, o que é PASEP, cota do PIS/PASEP e você vai saber também o que é FGTS e o seguinte: se você for herdeiro, você tem direito de sacar esse dinheiro, tá certo? Então aqui no vídeo você vai saber como você vai agir, tá certo? E já aproveitando a bondade de você, tá certo? Por gentileza, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, comente e se você puder compartilhar, melhor ainda. Só assim mais pessoas saberão desse dinheiro também. Então, desde já, agradeço a sua colaboração. Pessoal, na realidade, né, o valor ele ultrapassa os 24 bilhões. São 24 bilhões e 400 milhões, né? Esse valor pode voltar para a economia, né? Se todas as pessoas que têm direito souberem, né, e elas vão lá no banco e sacar o dinheiro, o que vai acontecer? Vai girar a economia de onde? Do município, lá aí do seu bairro, da sua cidade, tá certo? Gerando a economia. Se gera economia, gera consumo. Gerando consumo, gera emprego também, tá certo? Então, a gente tem que ver por esse lado, tá certo, né? Girar toda a economia beneficia a todo mundo. Então, como eu falo, quanto mais pessoas souberem, e se você tem direito, por que não ir lá pegar esse dinheiro? Ir atrás, tá certo? Então, nós vamos atrás, com certeza. E lembrando, se você não for sacar, o governo vai ficar com toda essa grana, tá certo? Então, olha só, você já ouviu falar na medida provisória 946 de 7 de abril de 2020? Então, eu vou falar para vocês. Extingue o fundo PIS/PASEP, instituído pela Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e dá outras providências. Então, parte dessa transferência ela já foi feita. Então, é por isso que você vai no banco e o que falam para você? Não tem nada. Aí, como eu falei, você vai vir, né? Você vai virar as costas e vai embora para casa. Por quê? Porque não encontra nada, nem R$1, tá certo? Então, agora, né, você presta atenção no artigo que eu vou ler para você dessa medida provisória. Artigo 2º. Fica extinto em 31 de maio de 2020 o fundo PIS/PASEP, cujos ativos e passivos ficam transferidos na mesma data ao FGTS. Aí, para complementar, eu vou mostrar para você, né, esse parágrafo único do artigo 3º. Vamos ver o que ele diz? Parágrafo único. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS realizadas pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários, deferida pelo agente operador do FGTS nos termos do disposto na Lei número 8.036 de 1990, serão consideradas aptas a permitir o saque
também das contas vinculadas individuais de origem PIS/PASEP, mantida em nome do mesmo trabalhador, tá certo? Então, tudo isso que eu acabei de passar para você fica dentro dessa medida provisória, tá certo? Mas aí essa medida, ela foi revogada, mas ela foi útil sim, tá certo? Então eu vou mostrar o porquê, tá certo? Então essas são as notícias que você tem que saber, tá certo? Informações corretas, tá certo? Por isso nós mostramos, então não podia ser diferente. Então pessoal, lembra quando eu falei para você que você ia lá no banco, você chegava lá, o funcionário, o atendente em fio caixa e perguntava sobre o saldo do seu PIS e ele respondia que não tinha nenhum dinheiro, tá certo? Aí, como eu falei para você, a maioria, o que ela faz? Ela agradece, né? Vira as costas e vem embora, triste, tá certo? Por quê? Porque não teve dinheiro, né? Mas agora você vai agir diferente, tá certo? Você vai chegar lá no banco, tá certo? Você vai pedir, porque você tem direito, né? O seu PIS, né? Então você vai chegar lá, você vai pedir o PIS dos anos anteriores, tá certo? O PIS atual, né? Tem um calendário, tá certo? Aí você tem que pedir, né? Para ela mostrar a tela do computador ou então imprimir, tá certo? Já que ela está passando a informação para você, se tem ou se não tem, ela está passando a informação. Se ela está passando a informação, ela está com a informação ali na frente dela. Então você tem o direito de saber, ou ela mostrando, ou ela imprimindo para você, tá certo? Aí você tem que dizer também, eu também quero saber se tem cotas do PIS/PASEP, né? Que foram transferidas em meu nome, né? Para o FGTS nos anos de 1971 a 1988, tá certo? Então é isso que eu quero saber. É um direito seu de saber, tá certo? Aí a funcionária, né? Ela pode, o atendente, ela pode dizer de onde você tirou isso. Aí você pode mostrar a medida provisória, tá certo? Que você vai imprimir e você vai levar, né? Porque as cotas do PIS, elas foram transferidas para o FGTS. Mas calma, como eu falei lá em cima, a medida foi revogada, mas calma que vamos chegar lá. E como você tem direito a essas cotas, então eles vão ter que mostrar para você, né? Aí você vai pedir, como eu falei, para ela que ela imprima para você. Você vai pedir para ela mostrar a tela, como eu já falei, e se ela está dando essa informação que não tem, ela vai ter que mostrar, como eu falei, que não tem. Ou então mostrar que tem, tá certo? Então ela vai ter que mostrar o saldo, né, do seu PIS, através dessa medida que você tem, que você vai levar. Então, foram depositados cotas do PIS no seu FGTS, tá certo? Que você quer saber. Então, você vai querer impressa essa informação, então, tá certo? Então, você lembra do artigo 3 que eu mostrei para você, né? Que você vai imprimir e levar, aí você pode dizer, mas a medida provisória ela foi revogada. Calma, que ela vai ser útil ainda, tá certo? Como eu falei, tá certo? Aí a funcionária, né, ela vai perguntar de novo, da onde você tirou essas informações que você tem? Aí você vai dizer com calma, você vai dizer, dessa medida provisória que fala da transferência do PIS/PASEP para o FGTS. Então, esse dinheiro do PIS/PASEP, eles foram depositados, cotas, para o seu FGTS, tá certo? Então, se você trabalhou de 1971 a 1988, você tem esse direito, né? Direito a cotas que foram transferidas, como eu falei, para o seu FGTS. E você tem direito, então eles vão ter que apresentar para você, isso é básico, tá certo? Então, aí alguém lá do banco, né, pode dizer que essa medida provisória perdeu a validade. Você vai dizer, tudo bem, tá certo? Aí você vai mostrar o site da própria Caixa que diz medida provisória 946 de 2020. A cota do PIS/PASEP agora é FGTS, tá certo? Então, para maiores informações, baixar o aplicativo, tá certo? Então, se a cota do PIS/PASEP agora é FGTS e você trabalhou de 1971 a 1988, você tem direito a essa cota, né? No seu FGTS. Afinal, você trabalhou naquela época, tá certo? Pessoal, então tudo isso que eu estou falando para você, essa insistência de você ir atrás, é porque você tem direito, tá certo? Então, você pode achar tudo isso, burocracia, que é incomodação, que o banco vai devolver para você. Então, eu vou ler para você o artigo 5, de novo, dessa medida provisória, que ele diz, os recursos remanescentes nas cotas, tá certo? Serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025. A medida provisória, ela foi revogada, tá certo? Mas essa data, ela tá valendo.
Então, se você não for lá consultar, se você não for lá pegar esses 24 bilhões e 400 milhões, ele vai ficar para o governo, tá certo? Então, ele deu até o dia 1º de junho de 2025, porque chegou nessa data de 1º de junho de 2025, o dinheiro passa para o governo. E é isso que vai acontecer mesmo, tá certo? Quantas vezes você ouviu falar em rede de televisão, em rede de rádio, outras mídias sociais, sobre esses 24 bilhões e 400 milhões que você tem direito? E aí vai ficar por isso mesmo, tá? Ele não vai divulgar, né? Pelo volume que é, tá? Os valores são, como eu falei, de 24 bilhões e 400 milhões e você tem até o dia 1º de junho de 2025 para ir recuperar esse dinheiro, tá certo? Então, repetindo, os recursos remanescentes nas contas, né, serão tidos por abandonados a partir de 2025. E você que é herdeiro também tem direito, tá certo? A esses valores. Você vai poder sacar esse dinheiro. Então, os beneficiários legais deverão comparecer à Caixa Econômica Federal apresentando os documentos. Documento de identificação pessoal válido, tá certo? Certidão de óbito e dos documentos listado abaixo que você está vendo aí, tá certo? O que é o PIS? Muito mais do que um número. Com o Programa de Integração Social, o empregado da iniciativa privada tem acesso aos benefícios determinados por lei e ainda colabora para o desenvolvimento das empresas do setor. Então, o PIS, por meio de lei complementar número 7 de 1970, foi criado o Programa de Integração Social, o PIS. O programa buscava a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é de responsabilidade da Caixa. PASEP, paralelamente à criação do PIS, a Lei Complementar número 8 de 1970 instituiu o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, com a qual a União, Estado, Município, Distrito Federal e territórios contribuíam com o fundo destinados aos empregados do setor público. O pagamento do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, agradeço por me acompanharem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.